Ok, gravando. Vamos agradecer primeiro à doutora Carol pela disponibilidade aí de, mais uma vez, estar aqui contribuindo com a formação dos especializandos, né? E a gente fica... Maria Lúcia pediu também, em nome dela, que agradecesse, né? E que a gente conta com ela sempre que for possível, né? Obrigado, Carol. Imagina, Gama, é um prazer ajudar a especialização, um prazer participar desse grupo que só tem nomes de muito carinho e representatividade, né, na hepatologia brasileira e mundial. E é um prazer sempre estar com os especializandos, é muito gostoso ver a evolução deles, né, com o passar dos meses. Esse crescimento acompanhado por nós dá um gosto muito grande, uma vontade muito grande de contribuir com vocês sempre que é possível. Às vezes não dá tempo, né, Gama, de se organizar, é tempo em cima da hora, mas com calminha a gente sempre dá certo, tá? Então, hoje o Gama pediu para que eu conversasse com vocês um pouco sobre, na verdade, um complemento da aula anterior. Quem deu aula antes de mim, Gama, que eu esqueci? Foi a Ana Cris? Não, Virgínia. Foi a Virgínia. Virgínia. Perfeito. Então, eu vou fazer uma complementação da aula da Virgínia, que abordou com vocês inicialmente toda a parte de fisiopatologia, epidemiologia, história natural da cirrose. E dali para frente, a gente vai entender um pouquinho das descompensações. Eu não tenho nenhum interesse, nem pretensão de esgotar todo esse assunto aqui nessa aula, até porque a gente sabe que são assuntos muito complexos, cada vez com mais novidades, né, dentro da hepatologia. Então, eu queria dar para vocês a oportunidade de um en passant de tudo que a gente tem, né, das principais descompensações, como reconhecê-las, os primeiros pontos, né, relacionados ao diagnóstico e como encaminhar os tratamentos. Provavelmente a maioria desses casos, a gente nas discussões, né, do ambulatório da quarta-feira, conseguem, né, abordar e trazer isso muito mais claramente para vocês, aplicando na prática, tá? Eu não consigo ver vocês, né, por conta da apresentação do Google Meets, então, se alguém quiser me interromper, fique à vontade, eu vou pedir que me interrompa falando, né, porque eu não consigo ouvir o chat, ou caso alguém aí, Eunice, alguém mais esteja aí no grupo, queira me avisar, eu dou uma paradinha e respondo com o maior prazer. Essa aula, ela precisa ser um bate-bola de informações, porque todo mundo já viu um paciente com doença hepática crônica e, por esse motivo, eu acho que a gente precisa aqui só avançar no conhecimento. Então, eu vou trazer para vocês um pouco dessas principais descompensações. São só essas? Não, tem muitas outras, né? E a gente sabe que a doença hepática crônica, ela tem uma miríade de manifestações clínicas. Na verdade, eu teimo a dizer que doença hepática crônica, e a partir de agora eu vou falar cirrose, mais por uma economia de palavras, mas sabendo, né, que não é um termo correto a ser utilizado, né, hoje em dia a gente prefere, tende a usar o termo de doença hepática crônica em fase final ou descompensada, justamente para evitar todos os estigmas relacionados à palavra cirrose, mas para dar aula fica mais rápido falar cirrose. Tem muito mais, né? A cirrose é uma doença sistêmica, né? Quem gosta de clínica médica, né, Gama, com absoluta certeza tem uma certa adoração por cirrose, porque ela pode se manifestar em diversos órgãos de diversas formas, e algumas vezes são esses outros órgãos que nos dá a dica sobre a doença hepática que se tornava escondida até então. Então, eu vou passar por esses, mas à medida que a gente for conversando sobre cada um desses temas, eu vou trazer mais informações para vocês de outras descompensações, não tão frequentes, mas também importantes para que nós conheçamos. E assim, é difícil a gente não falar de cirrose sem ter caso clínico, mas na verdade eu quero só trazer para vocês uma pergunta provocadora. A gente recebe um paciente de 48 anos no nosso ambulatório,
que se queixa de um incômodo abdominal por um aumento de volume, fraqueza, episódios de esquecimento. A gente olha para ele e provavelmente muitos de nós olham e falam assim, tem cirrose. Ah, tá avançada. Mas no início da anamnese, talvez com o principal estímulo iatotrópico que ele poderia trazer para a gente, ele já lhe pergunta de cara, doutor, isso vai melhorar? E essa pergunta, eu tenho para mim que muitos dos, né, os aventureiros da hepatologia há mais tempo já ouviram, e é uma pergunta que dá um nó na garganta, ela é difícil de falar, ela é difícil de responder, e para que a gente consiga entender toda essa magnitude, toda essa complexidade relacionada à doença hepática, é a única forma que a gente tem para responder essa pergunta da melhor forma possível. Então, já passando para as descompensações, eu vou falar para vocês um pouquinho da ascite. A ascite, como todos sabem, né, é o acúmulo de líquido na cavidade peritoneal e, sem nenhuma dúvida, é a descompensação hepática mais comum. 5 a 10% dos pacientes por ano vão desenvolver esta complicação. E cada vez que essa descompensação aparece, ela eleva o risco de óbito com o passar do tempo. E como vocês podem perceber, uma vez que o paciente tem ascite, a sobrevida dele em 5 anos sai de 30% para 80% se ele não tivesse. Então, é uma queda significativa no prognóstico. Por esse motivo, muitas vezes, a gente usa a informação tem ascite como o nosso estopim para falar, opa, esse paciente precisa de transplante? Esse paciente, qual é o risco que ele apresenta nesse momento? E como vocês podem ver nessa curva, né, de Kaplan-Meier, num trabalho já antigo, de 2013, mas repetido aí diversas vezes, pacientes com ascite são mais graves que os mesmos pacientes com descompensações semelhantes, mas sem ela. A ascite, ela é governada, quer dizer, a fisiopatologia dela é uma fisiopatologia extremamente interessante e fundamental para que vocês entendam a doença. Uma vez que sem entender essa fisiopatologia, é muito difícil a gente entender as fases do tratamento. Então, muitos de vocês já entenderam, e na aula passada, eu tenho certeza que a Virginia já falou, toda a fisiopatologia que rege as consequências da hipertensão portal. Então, todo mundo sabe que com o passar do depósito, né, de colágeno lá naquele espaço de Disse, né, que separa os hepatócitos dos sinusoides, aquele colágeno depositado vai levando a uma chamada arterialização sinusoidal, quer dizer, eles transformam aqueles sinusoides que outrora tinham várias fenestras para facilitar a passagem do sangue, que banha todos os hepatócitos, eles vão se tornando cada vez menores e progressivamente mais fechadinhos. E à medida que esses sinusoides se tornam fechadas, a passagem de sangue para dentro do hepatócito, né, para que regue o hepatócito, fica comprometida. A partir desse momento, os hepatócitos, né, que também precisam da irrigação, também precisam do oxigênio, começam a liberar para a circulação periférica uma série de mediadores vasodilatadores. Isso é, ele libera principalmente o óxido nítrico, mas existem vários outros. E esse óxido nítrico entrando na vasculatura periférica, tanto arterial quanto endovenosa, ele leva a uma tentativa frustrada, mas uma tentativa de aumentar o volume que chega, que aflui ao fígado. E essa, vamos falar assim, ela tentativa que os hepatócitos criam para melhorar a sua irrigação, ela dá certo por um tempo, porque a doença hepática é algo muito contínuo, né? Um filme, como diria a doutora Maria Lúcia. E a passar de cada uma dessas cenas, o organismo ele vai tolerando até um determinado ponto que essas compensações elas não conseguem mais ser suportadas pelos mecanismos de defesa, principalmente o coração. E aí, dessa forma, as descompensações aparentam. Só que
não só essa hipertensão portal, não só o aumento de fluxo que chega ao fígado é uma consequência dessa vasodilatação periférica. Uma vez que ele vasodilata também a perfusão de órgãos periféricos e, consequentemente, essa perfusão ela é reduzida. Se a gente lembrar do rim, o rim, para que ele consiga ser perfundido, ele precisa de pressão. E essa pressão, ela chega pela arteríola aferente glomerular, aumenta a pressão ali dentro do glomérulo, no néfron, e, consequentemente, ele promove a filtração do sangue. À medida que essa vasodilatação ocorre, o rim começa a ser hipoperfundido, e dessa forma ele ativa o seu, vamos falar, sistema mais importante ou mais habitualmente regido por ele, que é o sistema renina-angiotensina-aldosterona. E à medida que esse sistema ele vai entrando em atividade, a aldosterona, em última instância, ela começa a acumular sódio e, consequentemente, água para a circulação. Isso é, o rim tenta melhorar o afluxo de sangue também para ele. Cada órgão com seu cada qual, cada órgão se vira com o que tem. E aí, à medida que o rim vai aumentando a aldosterona circulante, esse acúmulo de sódio e água também vai aumentando. E isso é, sem nenhuma dúvida, mais de 90% da responsabilidade da formação da ascite. 10% dessa ascite é formada por um certo grau de permeabilidade capilar, mesmo dentro do fígado, e cai aí com um pouco de linfa dentro da cavidade peritoneal, mas está longe de ser a parte mais importante. A parte mais importante é essa piora da perfusão renal. E já guarda isso porque o rim ele é tão importante não só para a ascite, mas porque ele é um marcador dessas descompensações. E ele é tão importante na doença hepática crônica avançada que a gente usa ele no próprio MELD, né, que é um score prognóstico que a gente utiliza. Então, por esse motivo, esse dano renal ele é tão significativo. E isso é uma sequência de eventos, né? Por um tempo, esse sistema está inicialmente ativado e a ascite ela não tem maiores complicações. Com o passar do tempo, outros sistemas relacionados à captação de água, isso é, de volume, são também ativados, como o próprio ADH. Isso faz com que esses pacientes retenham também uma maior quantidade de água livre, levando a uma hiponatremia que vai progredindo aí com o passar da cirrose. E essa hiponatremia também é um marcador prognóstico, porque significa que essa ativação do sistema renina-angiotensina, ele está numa ativação muito máxima, levando inclusive outros sistemas a serem ativados. E por esse motivo, a gente também usa o sódio no MELD, que hoje em dia a gente usa o mel de sódio, que a Virgínia deve ter falado. E com o passar do tempo, isso vai progredindo de forma que a ascite se torna cada vez mais difícil o tratamento, uma vez refratária e até mesmo uma doença renal crônica numa fase mais final. Alguém perguntou alguma coisa? Um barulhinho? Não, foi, acho que o meu que ligou aqui, eu tossi. Então, Saúde, bless you. Então, essa historiazinha natural da doença hepática crônica. Então, ela é uma consequência do aumento da permeabilidade, da redução desse gradiente de pressão oncótica, porque, lembrando, o fígado está progressivamente mais doente e, consequentemente, ele também tem uma redução da produção de proteínas, em especial a albumina. E aí, a pressão coloidosmótica intravascular, ela se reduz. Então, vai juntando aí na sua cabeça esse quebra-cabeça, né? Olha, a gente tem um fígado doente, um hepatócito que tenta melhorar a sua perfusão jogando vasodilatador periférico, isso de vasodilata a circulação arterial e venosa, aumenta o volume de sangue para dentro do fígado, isso é a pressão portal, vasodilata o sistema arterial, prejudica o rim sofrendo ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona, começa a captar água e sal, e isso extravasa pela reduzida pressão oncótica intravascular, e isso é um mecanismo que vai formando a ascite com o passar do tempo, tá? Bem, então é exatamente isso aqui que eu falei para vocês, né? Então, a gente tem 3 fenômenos
relacionados a essa doença hepática crônica, e este aumento da pressão sinusoidal, que também forma a linfa, embora não mais importante que a vasodilatação esplênica, são contribuidores para essa formação, tanto da ascite quanto da hiponatremia. Lembrando para vocês que esses pacientes, além da ascite, que está ali localizada, opa, isso aqui fica passando toda hora, que está ali localizada, eles também têm um aumento da permeabilidade vascular. E o que acontece com isso? O paciente que tem esse processo inflamatório crônico contínuo, mais um líquido acítico que está sendo formado dentro do abdômen, e essa reduzida, né, capacidade imunológica que os pacientes com doença hepática crônica têm, acabam favorecendo mecanismos de translocação que a gente vai estudar na PBE, que acaba gerando mais inflamação sistêmica e mais dano renal. Então, isso é um ciclo vicioso, não só responsável pela ascite, mas também por outras causas de descompensações. Quando a gente fala de ascite, é quase que medular a gente acreditar que é uma relação com cirrose. Verdadeiramente, sim, 75% dos pacientes que têm ascite são secundários à doença hepática crônica. Mas não é só, né? Tem outras etiologias. E por esse motivo, a gente precisa de uma combinação de fatores para dizer que aquele paciente realmente tem uma ascite relacionada a uma doença crônica. E tem, desde a história compatível, a exclusão de outros diagnósticos diferenciais e a presença do GASA, né? Opa, é GASA menor ou igual a 1,1. Um detalhe importantíssimo para vocês verem é que quando a gente faz um diagnóstico de ascite, a gente não depende apenas do nosso exame físico. Afinal de contas, todas as manobras semiológicas relacionadas à ascite, elas têm uma baixíssima sensibilidade. Isso é, o valor preditivo negativo do seu exame não necessariamente exclui a presença do achado, isso é, a presença da ascite. Isto é, se você fala que não tem ascite, você não pode garantir que ela não tenha. Por outro lado, o valor preditivo positivo das manobras semiológicas, ele é bem alto. Quando você detecta ascite, provavelmente esse paciente tem, embora a sua quantificação não seja tão precisa pelos nossos métodos de exame físico. Na ultrassonografia, que cada vez mais, né, faz parte aí do nosso dia a dia de avaliação desses pacientes, tem uma sensibilidade super alta, né, consegue detectar até mais de 10 ml, né, de volume dentro da cavidade peritoneal. É super simples, fácil, à beira-leito, e por esse motivo acaba sendo um recurso muitas vezes utilizado. A gente classifica a ascite de acordo com seu volume, em grau 1, grau 2 e grau 3, lembrando que o grau 1 é aquela situação onde a presença de ascite só pode ser detectada por métodos de imagem. Então, você não consegue ver isso no exame físico. O grau 2 é a ascite clínica e o grau 3 é dita ascite tensa. O conceito de ascite refratária não faz parte de uma classificação de volume, e sim um estado de tratamento da ascite, onde ela se torna de difícil manejo, dependendo de paracenteses recorrentes, pelo menos uma vez ao mês, num paciente que já está numa dose máxima de diurético, ou aquele que não tolera diurético porque apresenta algum efeito colateral. Essa é uma tabelinha que eu adoro, né, de um dos primeiros guidelines de ascite que saíram lá em 2009 do Runyon, que é o que está sempre, né, nos guidelines de cirrose lá americano, que é o que se pede no exame do líquido acítico. E é impressionante como a gente pede bobeira, né? E pede bobeira e pede coisas que são pouco úteis, às vezes raramente vão nos ajudar no diagnóstico e só encarecem, né, os recursos relacionados ao tratamento desses pacientes, que já é caro, né? Então, rotineiramente, a gente deve pedir na primeira paracentese a celularidade total e diferencial, as proteínas totais, focando muito aí na albumina. E assim a gente consegue calcular o GASA.
Daqui para frente, os exames, eles devem ser direcionados de acordo com aquilo que se suspeita que o paciente tem. Então, você precisa avaliar um paciente, você tem suspeita de PBE, opa, você vai fazer uma cultura. Você acha que aquele paciente pode ter eventualmente uma tuberculose peritoneal? Poxa, eu vou pedir um ADA, vou pedir uma glicose. Opa, será que esse paciente tem uma fístula, uma ascite de origem pancreática? Pô, vamos pedir uma amilase. Agora, alguns exames não nos ajudam. Eu brinco assim, líquido peritoneal não é líquido pleural. Então, o que você usa na pleura não é porque é líquido que você vai usar também na barriga, porque não é a mesma coisa. Então, pH é muito pouco útil, lactato é muito pouco útil, triglicérides, que a gente usa para ver fístulas, né, biliares, que nos ajudam, né, até no diagnóstico, que rotineiramente a gente não pede, na pleura cada vez mais está sendo pedido. Então, muito cuidado para não sair pedindo coisa que não tem necessidade. Aqui, algumas considerações sobre achados que podem ser vistos nesse líquido acídico. Então, lembrando que a celularidade total e diferencial ela é usada para o conceito da peritonite bacteriana espontânea, né? Todo mundo já sabe, né? Polimorfo acima de 250 e uma cultura positiva, para falar que é PBE. E lembrando que se eu tiver um líquido com muitas hemácias, eu preciso descontar de células. Isso é, a cada 100 mil hemácias no líquido, eu preciso descontar um polimorfo nuclear. Parece bobeira e parece simples, mas às vezes a gente pega paracenteses super traumáticas, com 1 milhão de hemácias. E isso pode gerar um impacto no seu diagnóstico com base no número absoluto de polimorfos calculados, tá? A albumina. A albumina é importante para o cálculo do GASA, né, do gradiente albumino-soracídico, mas a proteína total também o é. A proteína total, quando ela está menor do que 1 grama por litro, ela sugere o aumento do risco de PBE, porque ela reflete indiretamente uma reduzida capacidade de opsonização de bactérias, isso é, de controle daquela translocação bacteriana que toda hora está acontecendo. Então, em algumas linhas dentro da hepato, isso está nos guidelines, sugere-se que esses pacientes com hipoproteinemia deveriam receber profilaticamente antibióticos visando uma não realização, um não risco de PBE. Isso é questionável, eu não sou das mais favoráveis, mas isso tem o seu arrazoado, como diria Ana Cristina, né, de existir. Então, tudo bem. Cultura deve ser feita em frasco de hemocultura. Não se manda essas seringuinhas com aquele esparadrapo porco que vocês colocam na ponta e enfia para o laboratório, porque aqui, desse jeito, meu povo, é mais fácil jogar uma moeda para cima e falar assim, vai ser E. coli sensível ou não vai ser? Aí você olha e trata. Porque a sensibilidade é muito baixa, é menor do que 30% quando você faz assim. Quando você coloca no frasco de hemocultura, aí você dá uma aumentadinha para 60, 70. Também não é essa Coca-Cola toda, mas já ajuda um pouquinho mais. Glicose faz sentido nas suspeitas de perfuração, de carcinomatose, de tuberculose. O LDH tem uma relação um pouquinho mais próxima, né, com pacientes que têm peritonites bacterianas secundárias, né, isso é, algum evento intraabdominal, alguma infecção intraabdominal, eventualmente alguma perfuração de víscera oca. Amilase na ascite pancreático, o ADA na suspeita da tuberculose. Quando maior do que 40, quando maior do que 100, a sensibilidade maior ainda, né, geralmente é assim que a gente vê nesses pacientes. O triglicérides pode ser relacionado a uma ascite quilosa, lembrando que a ascite quilosa pode ser encontrada nos pacientes com doença hepática crônica, não necessariamente relacionada com qualquer outra complicação do sistema linfático, tá? Então, não se assustem se vocês verem, claro que a gente dá uma investigada para ver se não tem nada a mais, mas não é incomum, tá? Bilirrubina, a gente solicita nas suspeitas de fístulas, né, e perfurações, e a citologia oncótica, quando existe uma suspeita de carcinomatose, lembrando que ela é de baixíssima sensibilidade, menor do que 20%, e por esse motivo, invariavelmente, a gente manda grandes quantidades de líquido acídico
para que eles sejam centrifugados e, eventualmente, se detecte aí uma célula no meio do sedimento. Não é tão fácil, não é tão simples, por isso que a sensibilidade é tão baixinha assim, tá? O líquido acítico geralmente é aquele amarelo âmbar, né, transparente. Ele tem 70% tem proteína total menor do que 2,5, né, e 50% dela corresponde à albumina. Então, olha que interessante, gente. É um líquido riquíssimo em proteína, né? Por mais que tenha, seja um extravasamento, por mais que esses pacientes não produzam albumina e por esse motivo acabam, né, tendo essa albumina mais baixa, eles têm muita albumina no soro, no líquido. E por esse motivo, quanto mais paracentese eles fizerem, mais proteína está sendo perdida também. Então, paracentese, ela é sim um tratamento, né, da ascite, muitas vezes da ascite refratária, mas ela não deve ser utilizada como base do tratamento, porque além de tudo, além de todos os malefícios relacionados à circulação, ela também desnutre o paciente, ela também expolia o paciente de albumina, né? E que a gente precisa que esse paciente tenha esse componente justamente para não formar mais ascite. Então, muito cuidado. Às vezes a gente vê os colegas, né, os pacientes, coitados, que chegam lá no ambulatório fazendo paracentese de 7 dias e chega igual, né, um palitinho lá, super sarcopênico. E não se estranhem que isso não tenha relação com essas paracenteses de repetição, tá? Geralmente a gente tem poucos leucócitos, poucos hemácias, glicose e LDH são muito semelhantes ao do soro. Então, uma série de diagnósticos diferenciais, alguns muito vistos na prática da gente, né? Vou botar destaque aqui tanto a insuficiência cardíaca quanto a síndrome nefrótica. Eu brinco que esses, né, esses dois, mais a cirrose, eles conseguem ser muitas vezes diagnosticados na história clínica. Né? O paciente com doença hepática crônica, eu faço essa brincadeira muito no ambulatório. Eles crescem primeiro a barriga, né? Eles fazem primeiro ascite e depois fazem edema de membro inferior. O paciente com insuficiência cardíaca começa com edema de membro inferior supergravitacional e depois aparece com ascite. E paciente com síndrome nefrótica aparece tudo ao mesmo tempo, né? E vai subindo tudo ao mesmo tempo. Isso, às vezes, só na história, a gente já suspeita que aquilo ali não deve ser relacionado à doença crônica. E assim, muitas outras que apenas a paracentese vai nos ajudar, tá? Falando um pouquinho de paracentese, né, eu sei que muitos de vocês já sabem, mas eu acho que nunca é demais reforçar a técnica, porque a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz paracentese, principalmente quando a gente não tem o auxílio da ultrassonografia ao mesmo tempo, para a gente não correr o risco de perfuração de alças intestinais. Então, por esse motivo, na grandíssima maioria das vezes, a gente vai evitar a fossa ilíaca direita desses pacientes e a região, né, suprapúbica. Aqui, para você não perfurar o seco, e aqui, para você não perfurar a bexiga. Claro, você está com POX na mão, está com ultrassom na mão, tá ok, você funciona onde você quiser. Mas às cegas, esses dois locais não deveriam ser utilizados, e por esse motivo, a gente foca na fossa ilíaca esquerda, que, né, todo mundo já sabe, né, é uma linha imaginária da sínfise púbica, a espinha ilíaca anterior, a gente divide em 3, e entre o terço distal e o terço médio é aonde a gente vai fazer a punção. Como é que a gente faz a punção? Tem duas técnicas, né, a técnica de inserção angular, onde a sua agulha, ela vai entrar de forma horizontal em relação ao plano da pele. Essa é uma tentativa, entre aspas, opinião da Carol, meio frustrada, de você tentar fazer um orifício na pele em nível, em altura diferente do orifício que você vai fazer no peritônio. Claro que isso é difícil porque esse amarelinho aqui é a gordura subcutânea. E gordura subcutânea que esses pacientes progressivamente não têm. Então, às vezes, você não tem angulação suficiente para fazer com que esses dois orifícios fiquem em locais diferentes. Dessa forma, muitos de nós acabamos utilizando a técnica em Z, onde a gente entra perpendicular com a agulha,
vai perfurar a pele e logo depois da perfuração da pele, a gente puxa com a mão contralateral a parte dessa pele para a região caudal, isso é para baixo, e continuamos a punção. E assim, quando a gente solta essa pele, o local da punção da pele será diferente da punção no peritônio, evitando com isso que esses pacientes fiquem perdendo líquido assídico. Esses pacientes às vezes vão aí em locais que não tem, né, eventualmente não façam uma técnica correta, e o coleguinha lá tá lá atendendo ele, fica lá mirando, não posso tirar mais de 5 litros não posso mais tirar de 4 litros não, porque não tem albumina, né, pobre ser, né, que hoje em dia a gente usa para tudo. Mas fica lá tudo meticuloso lá para calcular, fura o negócio de qualquer jeito, o paciente perde mais 15 litros quando vai para casa, volta feliz, né, porque tá com a barriga tanquinho e o rim, né, explodido. Então, muito cuidado, porque a técnica parece bobeira, mas eu sempre faço questão de falar que se você não faz isso direto, as complicações são muito importantes no passar do tempo. Então, aceite dividindo em maior ou igual a 1,1 ou menor do que 1. Pacientes com gasa alto e proteína baixa são muito típicos de hipertensão portal. Aqueles que têm proteína no líquido alto, a gente deveria suspeitar de hipertensões de origem pós-sinusoidal, desde a doença de Budd-Chiari, doenças veno-occlusivas, né, de uma maneira em geral, pericardite e insuficiência cardíaca. Então, apesar do gasa maior do que 1,1, ele ter relação com a cirrose, com a hipertensão portal ou com a ascite relacionada à hipertensão portal, ela não é exclusiva da cirrose. Por outro lado, pacientes que têm um gasa menor do que 1,1 e com líquido acítico com proteína aumentada, tem uma série de outras patologias peritoneais que podem estar relacionadas. E aí a gente sempre coloca duas observações. O que mais importa no GASA não é a sua positividade, e sim a sua negatividade. Uma vez negativo, a capacidade de excluir a hipertensão portal como causa da calcite aumenta bastante, ao contrário do GASA maior do que 1,1, que não necessariamente garante que esse paciente tenha hipertensão portal. Outro detalhe importante. Um cirrótico pode ter uma tuberculose peritoneal, né? Ninguém impede ele, pode ter uma síndrome nefrótica, ele pode ter outras complicações da CID. Mas, geralmente, quando tem cirrose, mais alguma coisa que abaixaria o GASA, predomina o GASA maior do que 1,1, tá? Então, fiquem felizes quando vocês acham o GASA maior do que 1,1, mas não relaxem, porque pode ter mais coisa. Como é que a gente trata? Então, a gente trata essa CID, dependendo, obviamente, do grau, da aderência à dieta, como ele tolera ou não as medicações, e o que eu quero propor de velocidade de perda hídrica para esses pacientes. Então, eu preciso basicamente reduzir a ingesta e aumentar a excreção, né? Então, esta é a nossa via. Como é que a gente faz isso? Que aí é a diferença. A dieta hipossódica, sem dúvida nenhuma, é a primeira fase do tratamento, né? Todos vocês sabem fazer essas orientações. Existe uma controvérsia muito grande na literatura sobre o quanto restringir de sódio, se de 2 gramas de sódio, que são os guidelines mais tradicionais, como o DSLD, até 4 a 7 gramas de sódio, como se propõe os guidelines europeus da ISO, numa tentativa de não se não privar tanto o paciente do acesso ao sal, correndo o risco da comida ser não palatável e, consequentemente, ele comer menos ainda, e aí ele vai ficar mais sarcopênico, ele vai acabar formando mais outras complicações relacionadas à doença. Mas a gente sempre tenta trazer, né, para esse 2 gramas. E por que isso? Se a gente diminui a quantidade de sal para baixo de 2 gramas, a gente num paciente que tem uma capacidade de excreção urinária de sódio preservada, ele consegue transformar esses 2 gramas de sal em 78 mEq de sódio a ser liberado. É como se a gente conseguisse fazer um equivalente do sal ingerido com o sódio excretado, que eles, no mínimo, se equivalem. Uma vez equivalendo, eu tento aumentar a excreção de sódio na urina e, consequentemente, eu faço um balanço negativo.
tá? 10 mEq, né, do sódio ingerido, ele acaba saindo pelo suor, né, mais 78, se o paciente não tiver nenhuma doença, né, tipo uma fibrose cística da veia. Mas se o paciente tiver a capacidade de excreção preservada, 78 mEq equivale a esses 2 gramas, e assim a gente tenta negativar o balão. A gente não recomenda restrição hídrica para esses pacientes. Não recomendo, é muito, muito raro a gente botar esses pacientes para fazer hiponatremia. Esses pacientes fazerem restrição hídrica, exceto quando a gente tem uma hiponatremia com sódio menor do que 125. Mesmo assim, a gente ainda questiona, mas sem dúvida nenhuma menor do que 115 por conta da gravidade relacionada a esse valor pelo risco de edema cerebral, tá? A gente evita anti-inflamatórios, IECAs, ARA2, aminoglicosídeos, não por causa do fígado, né? Tem muita gente que a gente vê no ambulatório e a gente tá lá falando, né, discutindo o caso, aí o aluno vira e fala assim, mas também, né, esse paciente piorou o fígado porque ele tomou anti-inflamatório. Muitas vezes não, né, o anti-inflamatório, como muitas das drogas, podem fazer, né, hepatite medicamentosa, mas é raro, né? Não é tão comum assim. O problema do anti-inflamatório é o rim, né? Porque ele acaba fazendo uma lesão glomerular, isso acaba acarretando ainda mais lesão e, consequentemente, sem rim funcionando, não tem sódio excretado. Sem sódio excretado, tem ascite acumulado. Essa é a clássica apresentação dos diuréticos que a gente usa. Por que eu falei clássica? Porque a gente vem experimentando outras estratégias para tentar mobilizar esse sódio, como os análogos do SGLT2, né, da paglifosina, por exemplo. Mas que tá bom, não tá aí nos nossos guidelines ainda, mas a gente já sabe que isso é um futuro, vamos falar assim, promissor daqui para frente, né? Porque eles vão ajudar também ao manejo, né, desses pacientes que têm ascite de difícil controle com os diuréticos convencionais. Espironolactona, né, vai de 100 a 400, furosemida de 40 a 120. Lembrando que os diuréticos, eles devem ser dados de manhã e todos juntos. Às vezes os meninos chegam para discutir e falam assim, doutora, mas coitada, né? Vai tomar tudo de uma vez só? Eu falei, vai. Nossa, mas por que não divide? Por muitos motivos. A gente não divide, principalmente pelo fato de que a furosemida, que é talvez o que teoricamente mobilizaria mais água e sódio desses pacientes, ela precisa se ligar à molécula de albumina para chegar na alça de rim e ali se concentrar e iniciar o transporte, né, de sódio e água para ser filtrado e, consequentemente, excretado. Se a gente bota a furosemida em dias, né, em horários alternados, a efetividade da ligação furosemida e albumina acaba se reduzindo. Então, o que a gente opta? Enche de furosemida tudo que eu posso para se ligar no máximo de albumina que tem e fazer o seu efeito diurético, tá? Fora que é a judiação botar furosemida, né, na vida aí dos pacientes de noite. Os pacientes, imagina a cena, né? O paciente é encefalopata, ele fica acordando de madrugada com ascite e ainda toda hora tendo que urinar de noite. Quer dizer, como fazer para ter um problema sério com os pacientes caindo de noite? Bem, a amilorida é uma opção, a espironolactona, difícil a gente encontrar isolada, né, no nosso meio, mas ela ajuda naqueles pacientes que eventualmente venham a descompensar, ou melhor, venham sofrer um efeito colateral da espironolactona, que é a formação de ginecomastia dolorosa, que às vezes não deixa a gente utilizar esses diuréticos poupadores de potássio, e a gente acaba precisando, né, um resgate com a amilorida que não é tão potente, mas pode ser utilizado. Hidroclorotiazida, às vezes, a gente coloca nos pacientes com hiponatremia, com a tentativa de reter um pouquinho mais do sódio, mas a gente usa muito pouco, tá? Como que a gente controla o diurético? Pela perda de peso esperada. Então, um paciente que não tem ascite de
tem ascite e não tem edema de membros inferiores, a gente vai usar até uma perda de alvo de 500 miligramas por dia. Por outro lado, pacientes que têm, além de ascite, mas tem também edema de um membro inferior, podem perder até 1 quilo por dia. Como é que a gente faz a adesão desse tratamento, né? Como é que a gente vê se esse paciente está controlado ou não? Gente, não é fácil fazer dieta hipossódica, né? Vamos cá combinar. Quero saber quem aí consegue comer uma comida sem sal, todos os dias, café, almoço, janta, lanche, por um tempo prolongado, você já está sem apetite, então não é fácil. Tem uns que abusam, né? Antigamente o ambulatório da hepatite era do lado de um barzinho que tinha lá embaixo na Loef. Mas era um tal da gente pegar os pacientes comprando coxinha embaixo, a gente queria jogar as coisas lá de cima para ver se acertava na cabeça deles para eles não pararem. Mas isso é super comum. Então, eu acabo precisando controlar através do sódio que está sendo excretado, da perda de peso que está sendo acarretada com esse sódio. Então, como que a gente faz isso? A gente pode fazer medindo o peso, né? E avaliando a perda de peso. Mas, quando esse paciente ganha peso, a gente cria um probleminha na nossa cabeça. Se ele está ganhando peso porque ele está formando mais ascite, ou se ele está ganhando peso porque ele está comendo mais sal. Então, a gente abre mão da creatinina urinária de 24 horas. A ideia é e do sódio urinário de 24 horas. Para que isso? Para eu calcular se ele está conseguindo excretar mais do que aquele 78. Se ele excreta muito mais do que 78 e está ganhando peso, é que está comendo sal, né? E a creatinina de urinário de 24 horas serve para a gente ter um parâmetro relacionado à qualidade do exame. Porque a gente manda os pacientes fazer urina de 24 horas, a gente sabe que é um exame chato e vai precisar, né, ficar coletando aí líquido por um longo período, e às vezes eles não mandam tudo, né, eles ficam com vergonha de carregar, né, o frasco até o ambulatório, mas eu preciso checar como que foi a creatinina daquela amostra. Nos homens, ela deve ser maior do que 15 miligramas por quilo por dia, e nas mulheres, maior do que 10 miligramas por quilo por dia. Se não for, a coleta foi inadequada. Se foi inadequada, não dá pra gente falar muita coisa, tá? Esse esqueminha é um esqueminha legal para a gente aprender como é que faz, né, esse processo de avaliação da adesão / resposta ao tratamento da ascite. Então, eu pego um paciente, estava lá, chegou com ascite, eu tomei as primeiras medidas e ele volta para você no próxima consulta com um aumento de peso. Aí você olha para a cara dele e fica assim, bem, ele aumentou o peso, ou pelo menos deveria-se olhar para a cara dele assim. Bem, ele aumentou o peso porque ele não fez dieta, ele aumentou o peso porque ele está muito grave e precisa aumentar o diurético. Ou a doença está muito grave e eu não estou conseguindo mobilizar com o diurético. Só que são condutas totalmente diferentes. Uma, você não vai dar diurético se ele estiver comendo demais. E não porque a gente está punindo ele, mas porque a gente está espoliando ele, provavelmente sem necessidade. E, consequentemente, colocando ele em risco de ter disfunção renal associada à cirrose. Então, se o paciente ganhou peso e o sódio urinário de 24 horas, ele é acima de 78, ou uma relação que a gente pode usar para estimar esse sódio urinário de 78. Porque se eu calcular o sódio sobre o potássio em urina em urina isolada, e essa fração for maior do que 1, poxa vida, eu tenho uma certa correlação com o sódio urinário de 24 horas maior do que 78. É tão efetivo assim? Não, né? Não é tão específico. Mas é uma dica, né, para ficar precisando, ficar pedindo urina de 24 horas toda hora para esses pacientes. Então, ganhou peso, o sódio urinário é alto, esse paciente está comendo sal. Pode sair lá do consultório só explicando dieta e sem dar mais diurético. Se o paciente está ganhando peso, mas o sódio urinário é menor do que 78, opa, será que ele está com pouco diurético?
Vamos ver, vamos tentar dar mais diurético. E aí, se mesmo após a melhora da diurético-terapia e não tolerando, né, ou não conseguindo controlar a ascite, mesmo com doses altas, né, de diuréticos, ou apresentando efeitos colaterais relacionados a ele, a gente tem um paciente com ascite refratária, tá? E lembrando que essa ascite refratária é uma consequência, né, da ascite, uma evolução da ascite, em pacientes que precisam de paracentese, não respondem a diuréticos, ou têm, né, tolerância reduzida aos mesmos por efeitos colaterais. E neste momento, né, neste paciente, a paracentese torna-se como uma opção terapêutica crônica. Mas como eu já tinha falado para vocês, ascite tem sódio, né? Ascite tem proteína, e quanto mais ascite tira, mais risco tem esses pacientes de acabarem evoluindo aí para um quadro de desnutrição, sarcopenia. Então é super comum ver pacientes com paracentese de repetição ficando sarcopênicos, tá? Uma outra opção para tratamento da ascite refratária, que é super legal da gente lembrar, é o TIPS, né? O TIPS é o shunt portosistêmico transhepático. Na verdade, é uma comunicação artificial que a gente faz entre um ramo da veia hepática e um ramo da veia porta, e por locais onde essa proximidade é maior, se coloca um stent comunicando as duas vascularizações dentro do fígado. E desta forma, quando a gente passa o TIPS e a gente consegue mobilizar, né, esse líquido de uma maneira melhor, principalmente perfundindo melhor o rim, a gente vai conseguir ganhar isso. Então, o que acontece com o TIPS? Na hora que o TIPS entra e ele faz essa comunicação ramo do sistema portal com o ramo do sistema cava, né, que é a veia hepática, ele reduz a pressão dentro do sistema porta, porque o sangue está todo hipertenso lá, na hora que ele ganha um caminho alternativo, ele vai para aquele caminho. Se eu diminuo a pressão portal, eu melhoro a perfusão hepatocitária e eu diminuo a vasodilatação periférica e, consequentemente, eu melhoro a perfusão renal. Então, o TIPS, em última instância, ele serve para melhorar o rim, a perfusão do rim. Agora, toma cuidado. Se já tem um paciente que tem doença renal crônica ou que já está dialisando, não adianta passar TIPS. O TIPS só serve para melhorar a função do rim. E claro, né, pacientes com ascite sempre devem ser avaliados para transplante, e ela é e sempre será a primeira opção terapêutica. Sempre será, eu abusei, porque no futuro talvez a gente não faça transplante mais. Mas por enquanto é a primeira opção, tá? E se a ascite for tensa, o que a gente faz? A gente faz paracentese. E aí começam as confusões. Paracentese de alívio, isso é, paracentese, que vai tirar um grande volume, geralmente conceituado acima de 5 litros, ela só faz sentido se o paciente está em tratamento para ascite refratária, ou o paciente chega no consultório, no ambulatório, com um desconforto, isso é, uma restrição volumétrica. Não é para ficar fazendo paracentese de alívio toda hora. A maioria das vezes, a gente vai fazer paracenteses diagnósticas, tá? Depois que você faz a paracentese, antigamente falava-se que nós deveríamos repor a albumina apenas na paracentese acima de 5 litros. Isso caiu por terra porque esse limite de 5 litros, dito de segurança para proteção renal, ele é muito variável de paciente a paciente, é muito variável de acordo com o estado clínico, status clínicos que esse paciente tem. Se o paciente estiver infectado, provavelmente essa quantidade de líquido deveria ser reduzida. Se o paciente está muito estável, pode ser que ele tolere retiradas maiores sem necessariamente comprometer, né, a circulação. E por que a gente usa albumina? A gente usa albumina porque, como eu falei para vocês, o líquido tem albumina, né? E esses pacientes precisam evitar a chamada disfunção circulatória pós-paracentese. Isso é, na hora que eu tiro o líquido, esse líquido, ele vai fazer com que a pressão intravascular, vendo a reduzida pressão osmótica extravascular, perca mais líquido para fora e a perfusão vai acabar sendo reduzida, e essa perfusão reduzida vai comprometer ainda mais o rim, e esse paciente pode
secundária a uma paracentese de grande volume, acabar evoluindo com uma disfunção renal. A albumina, o manejo da albumina é só para isso? Não, a albumina tem um monte de funções desde características relacionadas à pressão ótica, mas também com melhora de permeabilidade, estabilização endotelial, efeitos antioxidantes. Não é à toa que o uso da albumina crônica no paciente com ascite, ele vem ganhando força, inclusive com alguns trabalhos na literatura sugerindo que esses pacientes recebendo infusões crônicas de albumina poderiam ter um benefício a longo prazo, tá? Tanto no estudo ANSWER, que foi o primeiro estudo de um grupo italiano lá em 2018, onde eles mostraram que essa infusão crônica de albumina reduzia, né, efeitos, né, complicações como síndrome hepatorenal, PBE, encefalopatia, foi tentado reproduzir a ciência em outros locais, como o ATTIRE, que foi reproduzido nos Estados Unidos, e os resultados eles não foram tão, vamos dizer assim, convincentes. Embora no ATTIRE, o tempo de infusão de albumina foi muito menor, né? Então foi só 2 semanas. Era de se esperar, né, que isso não ia dar certo. Mas americanos, vocês sabem, né? Eles acabam reduzindo aí os custos. E aí comprometeu um pouco o estudo, que no fim das contas não encontrou uma diferença significativa nos pacientes que usavam ou não usavam albumina cronicamente. Lembrando que o cronicamente do ATTIRE eram só 2 semanas, tá? Então, não mostrava benefício, mas há controvérsias, né? Possivelmente tem. E, falando aqui de um pouquinho só hiponatremia, na maioria das vezes a gente vai tratando a ascite. Não é fazendo restrição de água. Alguns pacientes podem ter quadros de hiponatremia graves e eles merecem tratamento. O melhor tratamento seria o uso, né, de Vaptans, né, que são receptores antagonistas do receptor da vasopressina. Ele bloqueia o ADH e, consequentemente, ele diminui essa água livre, né, que está sendo recaptada, perdendo assim o sódio acaba se concentrando e ele eleva no sangue, tá? A maioria dos Vaptans, eles foram retirados do mercado, a gente não tem no Brasil, então a gente acaba não utilizando. Albumina é uma ótima estratégia, terlipressina é uma ótima estratégia, melhorar o rim talvez seja a melhor estratégia. Dúvidas, pessoal, até aqui? Deixa eu só tirar um pouquinho da tela para eu ver a cara de vocês. Dúvida? Ou está mudo? Perguntem. Doutora, eu tenho uma dúvida. Diga, Matheus. Optar por uma expansão volêmica, seja por paracentese, seja porque a gente está achando que o paciente está mais para hipovolêmico, como é que a gente vai decidir se a gente vai expandir ele com uma solução abominada ou apenas com soro fisiológico? Tem algum parâmetro que a gente consegue se guiar com isso? Uhum. Utilizando o que a gente conversou agora, Matheus, a sua resposta é: depende do que você quer. Se você quer fazer uma hidratação, porque o paciente teve uma diarreia e você clinicamente identifica que ele está desidratado, né, está com uma reduzida diurese, mas num contexto agudo, não teria nenhum problema você fazer uma solução cristalóide. Por outro lado, se você tem um paciente que ele está com uma disfunção renal, essa disfunção renal, ela está grave, isso é, no mínimo, um CADIGO 1B para cima. E esse paciente, ele está num contexto possivelmente de piora progressiva de função renal, ou internado ou infectado, o melhor expansor volêmico para esse paciente com cirrose é a albumina. Então, se eu te der uma resposta curta e grossa, o melhor expansor é a albumina, para cirrose. Mas a gente não usa sempre, né? A gente usa no contexto da disfunção renal grave, ou no paciente que tem hepatorrenal, ou na profilaxia da hepatorrenal na PBE. Te respondi? Respondeu, entendi. O valor de albumina prévia do paciente interfere nessa decisão? Por exemplo, é um Não. paciente com albumina de 2, ou é um paciente que tem albumina é cirrótico, mas tem uma albumina ali mais para cima de 3,3, né? Uhum. 3,5. Vai guiar para a gente, é porque eu me preocupo muito com, por exemplo, com expansão, com cristalóide e pela hipoalbuminemia, pela edema de membros inferiores, etc., ele desenvolver um edema pulmonar. E aí eu tentar resolver um problema, criar outro para mim, sabe?
Não faz diferença, tá? A gente sabe que a albumina, a solução de albumina, né, a 20%, ela é uma solução que tem uma certa quantidade de sódio, né, por incrível que pareça. Então, também ficar fazendo toda hora não faz sentido. E em alguns pacientes, a infusão de albumina, ela pode se correlacionar a eventos alérgicos e inflamatórios. Então, alguns pacientes podem ter efeitos adversos da infusão da albumina. E outros que têm aí já uma disfunção circulatória, principalmente uma disfunção cardíaca relacionada à cirrose, já em curso, quando recebem uma quantidade maior de albumina, eles podem não tolerar esse aumento da pré-carga e, consequentemente, fazer congestão. Mas isso não é o mais comum. Então, a gente vai sempre optar por albumina, independente do valor da albumina de base sérica dele. A única coisa que a gente sabe é que um paciente com 1,5 de albumina, ele clinicamente é mais grave do que um paciente que tem 4 de albumina. Mas a decisão pela paracentese, a decisão pela escolha do volume, a decisão pela escolha do agente não interfere. Tá bom. Obrigado, doutora. Nada. Mais. Uma dúvida. Fala, Belzita. O que você está fazendo aqui, Bel? Fala aí. Eu não sei se eu não peguei direito, mas então não paciente cirrótico com uma hiponatremia aguda grave sintomática, a gente não repõe sódio. Nossa, não sei se eu entendi. No paciente com hiponatremia grave, se a gente pode repor sódio, é isso? É, uma hiponatremia aguda grave sintomática. Uma hiponatremia aguda grave sintomática, leia-se, um sódio menor do que 110 sem sintomas, ou menor do que 115 com sintomas, embora alguns locais falam 120 com sintomas. Esses pacientes são muito graves pelo risco de edema neuronal, não dá tempo da gente fazer toda a mobilização, então você acaba partindo para duas coisas: restringindo o sódio, restringindo o líquido e podendo sim usar a salina 3%. Lembrando que quando você usa a salina 3%, do mesmo jeito que você está corrigindo o sódio hoje, amanhã você está aumentando ainda mais o processo dilucional. Então, esse seu aguda grave, ele tem que ser grave mesmo. Um paciente que está com rebaixamento de nível de consciência, um paciente que está com uma condição neurológica que faça você optar por fazer uma correção mais rápida ou mais curta para garantir a proteção neurológica, sabendo que depois a consequência vai ser pior. Mas não necessariamente pior, mas a CIT vai ser pior, tá? Todas as outras medidas, por exemplo, albumina, terlipressina, elas são medidas que demoram um pouco para funcionar. Se você tem um paciente neurologicamente comprometido, não dá para você correr o risco de esperar. Entendeu? Certo, entendi. Obrigada, doutora. Nada. Eu tenho uma dúvida. Tenha dúvida. Na verdade, foi na hora, eu não peguei direito por que a senhora explicou de concentrar o uso da diurético terapia pela manhã, que isso teria relação com alguma coisa da albumina. Eu sempre achei que fosse só para o paciente fazer xixi à noite. A furosemida, a farmacocinética da droga, depende da ligação da molécula da furosemida com a albumina. E uma vez que ela se liga, aí sim ela consegue concentrar na região medular, glomerular, e ficar ali perto da alça de Henle, fazendo o seu mecanismo, né, de evitar a absorção do sódio. Então, é porque a furosemida depende de se ligar à albumina. Como o paciente tem pouca albumina, eu dou o máximo de furosemida possível para ligar ao máximo de albumina que ele tem, para otimizar o efeito diurético. Então, por isso que a gente dá muita albumina. Dá muito diurético ao mesmo tempo para aproveitar essa albumina. Tem o benefício dele não acordar de noite, claro, né? Mas não é por isso. Por isso que alguns coleguinhas usam o tal lá da furo com albumina, né? Ela tem a sua explicação fisiopatológica, fisiológica, mas não tem isso comprovado, mas é por este motivo. Entendi. Tá, joia. Obrigada. Tá bom. Bem, então vamos. Gama, até que horas que eu tenho mesmo? Até a hora que você desejar. Tá bom.
Então, deixa eu voltar aqui. Bora. Estão vendo a tela? Sim, tá. Sim, doutor. Vamos lá. PBE. Né? Então, PBE vai mais rapidinho, porque a gente já tem os conceitos da CIT na cabeça. Peritonite bacteriana espontânea que não podia ser só bacteriana, né? Seria peritonite por qualquer bicho espontâneo, que pode ser fungo também. É a infecção desse líquido acídico, que antes estava estéril, e passou aí a ter um processo de colonização e inflamação. Quando a gente suspeita, sempre que você olhar um paciente com cirrose com ascite, você vai pensar em PBE. Lembrando que, embora a clínica clássica, né, de dor abdominal, febre, piora de função hepática, seja super específica e super tendenciosa a gente acreditar que é PBE, ela não é a mais comum. 90% dos pacientes, eles são até sintomáticos, mas ter essa tríade não é tão comum. E, para nossa angústia e desespero, 15% desses pacientes são assintomáticos. Quer dizer, o cara chega no pronto-socorro, coçando o nariz, espirrando, tem ascite e ele tem PBE. Se você só olha a parte de cima da cabeça dele, você perde a PBE, ele morre, porque 50% morrem se eles não forem tratados adequadamente. Então, por rotina, a gente sempre vai fazer paracentese diagnóstica em qualquer paciente que chega nos procurando com qualquer grau de descompensação, principalmente em unidade de emergência, tá? E é muito comum a recorrência. A recorrência é comum porque a base não foi retirada, né? A base desses pacientes, se vocês lembrarem de toda a hipertensão portal, né, que está existindo, e de toda a congestão que esses pacientes acabam passando, essa congestão mesentérica, ela leva a um edema das paredes intestinais. E esse edema enteral, esse edema da parede intestinal, rompe com o nosso principal mecanismo de defesa, que é a permeabilidade da barreira intestinal. A gente só não morre de sepse agora porque essa barreira está preservada. Uma vez que isso vai se rompendo, até mesmo pelo edema, pela congestão, essas bactérias podem translocar. E o paciente já tendo uma imunidade reduzida, uma vez que o fígado também produz fatores relacionados à sua imunocompetência, como as imunoglobulinas e outros fatores relacionados, ele acaba se infectando. PBE, por conceito, é polimorfo nuclear acima de 250 com cultura positiva. É diferente de bactericite, onde a gente tem a cultura positiva, mas a gente não tem uma elevação de polimorfonucleares. Este cenário não necessariamente nos faz tratar esses pacientes, porque você pode, eventualmente, ter flagrado uma translocação, identificou o agente, mas ele não estava aí causando uma inflamação. Muitas vezes, nesse cenário, a gente repete a punção 48 horas depois. A cite neutrofílica é aquela que tem a cultura negativa e polimorfonucleares acima de 250. Este cenário, por conta da baixa sensibilidade do líquido acídico, e a cultura, obviamente, vindo negativa, não exclui a possibilidade de ser mesmo uma PBE, e por esse motivo a gente já trata. A peritonite bacteriana secundária é aquela que tem os polimorfonucleares acima de 250, porém, também tem mais de um germe crescendo na cultura, tá? E quando isso acontece, a gente também pode ter no líquido proteína alta, glicose baixa, LDH elevado. Esses pacientes costumam ter polimorfonucleares bem mais altos do que 250, às vezes 1.000, 2.000. Mas isso não é um critério diagnóstico. A gente pode até pensar que isso tem relação, mas a gente não pode usar isso como um critério para avaliar que é PBS. A maioria das bactérias são gram-negativas, né? 70% disparada é E. coli e Klebsiella. Tem alguns poucos gram-positivos, como streptos e enterococos, mas lembrando que este perfil bonitinho, sensível à maioria das medicações, ele vem cada vez mais reduzindo, ainda mais quando você fala da Hospital São Paulo. Então, existe um número crescente de bactérias resistentes
E por este motivo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque PBE costuma precisar de um tiro certeiro. Porque pode ser que você não tenha a segunda opção, você não tenha a segunda bala para tirar. Então, a gente tenta, ao máximo, identificar aqueles pacientes que, eventualmente, têm um maior risco de bactérias multidroga resistentes. E, nesses cenários, deveríamos utilizar um espectro expandido. Então, pacientes que têm PBE que é diagnosticada dentro do hospital, ou que receberam exposição de antibiótico nos últimos 30 dias, ou pacientes que já se apresentam com choque séptico, e, eventualmente, aqueles pacientes que estavam usando profilaxia, eles deveriam ser considerados pacientes de risco e, de acordo com a sua gravidade de apresentação, deveriam receber espectros expandidos. Aí começa a confusão. Se você for ver os guidelines, a sugestão é de piperacilina com tazobactam. Mas é claro, né, que você tem que olhar para a flora da onde você tá. Tem lugar que tazocinha é tazágua, né? Então não adianta nada. Então, aí, certo, você tem lá um cenário onde a flora principal é de Klebsiella multidroga resistente, que só é sensível a carbapenêmico, uai, vai ser mero. Então, essas adequações dependem da onde vocês estão. Bem, fatores precipitantes. Tudo pode precipitar PBE, mas principalmente estes fatores. Então, só o fato do paciente ter ascite, só o fato do paciente ter doença avançada pode aumentar esse risco, mas quando ele tem um sangramento do trato gastrointestinal, esse risco ele aumenta principalmente pelo fato de que aquele sangue no lumen intestinal aumenta aí o risco de multiplicação, né, vira um água-saburrô dentro do intestino, né, um meio de cultura, e, consequentemente, as bactérias podem translocar de forma mais rápida. Infecção de trato geniturinário, que também pode ajudar na translocação. Pacientes com proteína do líquido acítico baixo, como a gente já falou, e uso de inibidor de bomba de prótons. Eu tenho uma verdadeira... Eu prescrevo IBP toda semana, possivelmente várias vezes, mas lá no meu consultório com os pacientes de gastro. Pacientes com doença hepática crônica têm que tomar um cuidado muito grande para não ficar enchendo de IBP. A gente sabe que tem efeitos colaterais, eles são raros, são pouco frequentes, a grande maioria das vezes não tem uma significância clínica relevante a ponto de você retirar a droga. Por outro motivo, tem alguns efeitos colaterais que são sabidos relacionados ao uso dos inibidores de POP, entre eles PBE. Então, não é porque o cara tem gastropatia hipertensiva portal que ele tem que tomar IBP, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Ah, tá bom, pacientes com cirrose tem risco de fazer doença ulcerosa péptica? Tem. Tá bom, quando ele fizer, você dá IBP. Mas até aí você não vai dar, senão ele vai fazer PBE, tá? E qualquer paciente que brotou na frente de vocês descompensado leia-se. Ele chegou mais encefalopata, a função renal alterada, com mais ascite. Esse paciente merece ser investigado para PBE. É aquilo, não sei quem que falou recentemente aí, se você acha que você já investigou tudo, né, que você tem que investigar, eu vou te falar, investiga só mais um pouquinho, tá? Porque talvez vocês não tenham conseguido ainda investigar tudo, porque é muito grave perder aí uma infecção dessas. E como é que a gente trata? Então, a gente trata com cefalosporina, né, de terceira geração. Gente, só um minutinho aqui que tá tocando meu telefone, só um segundo. Desculpa, povo. Renata, vai ligar, liga lá na enfermaria. Mentira.
Deixa eu botar aqui. Porque hoje eu tô no Einstein, então eu acabo tendo que ficar aqui, olhando o telefone. Bem, então, tratamento. Geralmente são cefalosporinas de terceira geração que a gente vai usar, ou cefotaxima ou ceftriaxona, também depende do local que vocês estão. O tempo de tratamento médio são 5 dias, alguns locais falam 8 dias, mas a maioria considera 5 como tempo suficiente. E pode-se repetir a punção em 48 horas nos pacientes que não apresentam clinicamente uma boa resposta identificável. E para a gente considerar que a gente está respondendo, né, que realmente está tendo uma resposta, a gente precisa uma queda de 25% dos polimorfos nucleares iniciais, tá? Se o paciente está fazendo uso prévio de quinolona ou teve uma PBE dentro do hospital, esses pacientes precisam ser monitorados com mais atenção. A cultura colhida com maior perfeição, isso é, no frasco de hemocultura, e não é invariável a gente querer repetir a punção, porque esses pacientes naturalmente já são mais graves. E talvez eles nem se tornem mais graves ainda para você suspeitar que ele não respondeu. Depois que esse paciente não, na hora que esse paciente teve, né, está em tratamento da PBE, ele tem um risco de outras descompensações associadas. E aqui eu vou colocar para vocês 3 situações muito comuns, que é a disfunção renal relacionada à cirrose, a encefalopatia hepática e a própria hemorragia digestiva alta. Vamos de trás para frente. Hemorragia digestiva alta, porque uma vez que esse paciente está em infecção, ele está mais vasodilatado, o rim vai ficar mais hipoperfundido. Essa hipoperfusão se dá pela própria infecção, como se a gente lembrasse da sepse, e o rim mais hipoperfundido, ele vai juntar mais água, ele vai aumentar mais a captação de líquido e, consequentemente, a pressão portal vai aumentar. Então, se ele já tem uma variz ali querendo estourar, agora é um bom momento para ela estourar. Ah, Carol, então significa que todo paciente que tem PBE a gente vai fazer endoscopia na chegada? Não, mas significa que você vai ver se ele estava com as varizes erradicadas ou de alto risco para sangramento. E se sim, você vai fazer, né? Porque ele tem risco sim de sangrar. Encefalopatia, sim, principalmente pelo contexto inflamatório que a infecção faz, consequentemente um padrão de maior desidratação e de risco de desidratação, e consequentemente esses pacientes têm mais risco de evoluir com encefalopatia. E a disfunção renal, que essa é clássica, tem uma relação direta com essa piora da vasodilatação e da perfusão renal, e aí por esse motivo a gente tem que usar a albumina no primeiro e no terceiro dia, na dose de 1,5 grama quilo no primeiro, 1 grama quilo no terceiro. Perguntas sem resposta. Por que no primeiro e terceiro? Porque o Arroio quis, né, em Barcelona. Por que é essa dose? Porque eles acharam lá, numa conversa lá, de que seria a quantidade de proteína esperada no líquido, mas tudo foi um protocolo que foi feito e por esse motivo passou a ser utilizado, mas não tem uma explicação muito lógica. Não é à toa que tem alguns locais do mundo, né, tipo a Yale, a Guadalupe faz no primeiro e no segundo, né, então não necessariamente tem que ser assim. E, por teoria, esta profilaxia para a disfunção renal deveria ser feita em pacientes com mais risco, que seriam aqueles pacientes com bilirrubina acima de 4 e creatinina acima de 1. Quase todo mundo, né? Mas só nesse grupo, teoricamente, existiria benefício de fazer a albumina profilática, tá? Depois do primeiro episódio, a gente vai deixar a profilaxia. A profilaxia para PBE, depois de uma PBE, ela é comumente feita com norfloxacino, deixando aqui já claro o desconforto tremendo sobre a situação e se o paciente fizer uma PBE por um germe resistente? Adianta dar norfloxacino? A resposta é não. E aí a gente dá norfloxacino? Né? Se você é favorável a dar. Então fica uma coisa meio sem pé nem cabeça. Então, pacientes que você tem ciência de ter uma PBE com germe resistente, que você documentou, não faz um sentido teórico você dar norfloxacino, porque você não vai prevenir nada. Mas tudo bem. E uma alternativa seria
sulfamethoxazol, trimetopina, para aqueles pacientes que não toleram ou têm resistência à Norflox. Após HDA, a gente também faz profilaxia, né? E aí a gente faz durante o curso de tratamento, né? De 7 dias, ou com norfloxacina, ou 5 dias com ceftriaxona. E naqueles pacientes que não tinham PBE prévio, a gente também pode fazer profilaxia no contexto da baixa proteína do líquido acídico. Dúvida de PBE? Deixa eu botar pra cá de vocês. Dúvida? Não? Deixa eu botar aqui. Bem, lesão renal na cirrose, como eu já falei para vocês, tem uma relação muito, muito próxima com a disfunção progressiva do fígado. Isso é bem expresso no MELD. Ela é tão importante que ela é mais importante do que a própria bilirrubina, né? Se for ver a constante da creatinina, ela é maior do que a própria constante da bilirrubina. E tem relação muito grande aí com o avançar da doença. Lembrando que a disfunção renal no paciente que tem uma hepatopatia pode não ser pela cirrose, mas sim pela doença hepática que ele tem. Muitas delas causam também nefropatias relacionadas, vírus B, vírus C, A. O motivo dessa disfunção está muito claro, né? A gente já explicou, já falou algumas vezes, e ela é muito comum, né? Quase 20% dos pacientes que internam, eles vão ter algum grau de disfunção renal. E por esse motivo eles merecem ser investigados. Existe uma tendência na literatura da gente mudar um pouco a forma como a gente classifica, a forma como a gente se referencia à lesão renal. Isso vem cada vez mais estabelecido. E por esse motivo, né, a gente evita, né, aquela classificação antiga da disfunção renal, da cirrose, ou chamada síndrome hepatorrenal, que a gente não deveria mais usar esse termo, que era considerada só quando a creatinina era acima de 1,5. Hoje em dia, qualquer aumento absoluto da creatinina acima de 0,3, como é pregado pela própria classificação de KDIGO, ou redução de diurese, ou aumento percentual da creatinina de 50%, é considerado lesão renal aguda. Como todo mundo sabe, temos 3 tipos, e desses tipos, sem dúvida nenhuma, pré-renal é a mais importante. A classificação das lesões renais, ela também é feita pelas classificações do KDIGO, e por esse motivo a gente se referencia a elas com KDIGO 1, A, 1B, 2, 3. E a gente precisa, na verdade, identificar esses pacientes para prover logo o tratamento que precisa. Então, só 1% vai ter lesão renal crônica de cara, né? A maioria vai ser aguda. Dos agudos, a maioria é pré-renal, e eles têm uma resposta ao volume. Usando a pergunta que o Matheus fez, nesse momento, seria até possível usar só um cristalóide numa tentativa de reverter uma pré-renal. O que se entende é que até a classificação de KDIGO 1A não teria benefício, né? O aumento, a utilização de albumina, e o cristalóide poderia até ser considerado. Agora, pacientes que não respondem a esse diurético, eles podem ter a evolução dessa lesão renal ou a lesão renal aguda associada à doença hepática crônica, né, já falando o termo correto, ou aqueles pacientes que têm lesão renal crônica relacionada à cirrose, que era chamada síndrome hepatorrenal tipo 2, tá? Essa aqui é só uma classificação, né, uma nomenclatura mais moderna, vocês já viram isso a gente falando, é só para vocês terem aqui. E lembrar que a gente tem ferramentas diagnósticas para identificar essa disfunção renal, embora a gente só use e acaba usando só a creatinina pela sua disponibilidade. Hoje em dia a gente tem clareza que a creatinina não é o melhor exame, ainda mais nos pacientes com doença hepática crônica, por conta da sarcopenia que eles têm. Deveríamos tentar outras estratégias, como a cistatina C, ou alternativas para tentar identificar a própria lesão renal associada à cirrose ou síndrome hepatorrenal. Entre elas, a dosagem, né, do Enigal. O Enigal ele tem uma relação direta com dano tubular,
E, basicamente, ele vai estar maior nos pacientes com necrose tubular aguda, depois hepatorenal e, por último, pré-renal, onde aí não existe uma lesão no néfron, e sim existe um aumento da captação de sódio por conta da baixa volemia. Então, o NGAL seria muito útil. Os trabalhos mostram pontos de corte interessantes para sua utilização, mas ele ainda não é utilizado na prática por uma série de complicações, não só relacionadas ao preço, mas também ao manejo, né, a manipulação e a sua identificação. Interleucina é uma boa alternativa, embora a gente também não use na rotina. O FENA acaba sendo utilizado para a gente de uma forma mais fácil, porque a gente consegue calcular, e aí dá aí uma certa ajuda em diferenciar pacientes com necrose tubular aguda, com FENA alto, e pacientes com síndrome hepatorenal com FENA baixo, uma vez que a vasoconstrição aí está máxima e a recaptação de sódio maior ainda. A albuminúria é possível, mas aqui confunde com um monte de outros fatores. Porque se o paciente for diabético, ele pode ter, se o paciente tiver alguma nefropatia, ele pode ter, se ele tiver nefropatia IgA, que é super comum, ele pode ter, então isso não necessariamente ajuda no diagnóstico. E milhões de fatores de risco, mas disparadamente o principal fator de risco é infecções, tá? A gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque esses pacientes, eles estão com a gente no ambulatório usando diurético terapia. E claro, né, uma parte do acompanhamento é justamente nós identificarmos esses pacientes que têm, né, um risco de desidratação pela elevação de creatinina. Então não ignorem, né, aquele 0,3 que aumenta. Porque o 0,3 de hoje é o 3 de amanhã, né? Então, muito cuidado, e eles precisam ser monitorados por esse motivo, tá? Não era para ter aparecido assim, né? Eu tinha botado ele para aparecer aos pouquinhos, que assim, didaticamente ficou horrível. Mas só para vocês terem uma ideia do que a gente faz na prática, né? Então, um paciente que tem um aumento de creatinina basal, né, acima de 0,3, a gente tenta identificar fatores relacionados à possível etiologia e, se identificados, vão ser tratados. E se esse paciente não tiver, né, um CADIGO maior, né, um CADIGO 2 ou até mesmo um B, a gente pode fazer só manejo de fator de risco e hidratação convencional. Se a creatinina dobrou, isso é, um CADIGO 2, ou ela está muito mais alta, né, um CADIGO 3, esses pacientes têm benefício de ser expandidos com albumina, 1 grama a quilo, por 48 horas. Se esses pacientes melhoram, ele tinha mesmo uma lesão renal pré-renal, mas se esses pacientes não melhoram, esses pacientes precisam ter, né, quer dizer, se eles melhoram com albumina, era uma pré-renal, se eles não melhoram com albumina, eles têm caracterizado a disfunção renal relacionada à cirrose aguda. E aí a gente vai tratar, né, com tudo que a gente tem na mão. Não só sempre pensando no transplante como uma alternativa, mas mantendo a perfusão glomerular e garantindo que uma maior quantidade de sangue chegue ao rim utilizando vasoconstritores esplânicos, tanto a terlipressina quanto a noradrenalina. Mais de 1, 2, 3 trabalhos já mostraram o benefício de ambas as drogas. É muito mais uma questão de efeitos colaterais e de invasão relacionada à sua administração, maior no caso da nora, mas a efetividade parece ser muito parecida, embora algumas evidências sugerem para a terlipressina melhores benefícios, tá bom? Lembrando, né, que esses pacientes, eles precisam ser acompanhados diariamente, né, hora a hora, quando eles estão usando vasoconstritores. Porque o objetivo aqui é aumentar a pressão arterial média, porque, consequentemente, eu vou melhorar a perfusão. Às vezes, esses pacientes, eles aumentam a perfusão, mas começam com efeitos colaterais. E, consequentemente, a gente precisa interromper o uso desses vasoconstritores. Ou pacientes que aumentem a pressão arterial. Essa pressão arterial alcança ali o 20% acima do basal, mas esses pacientes não revertem ou têm complicações isquêmicas graves, hipercalêmicas e, consequentemente, eles merecem também ter seu tratamento interrompido
e considerados aí ou para uma terapia renal substitutiva, temporária e a avaliação de transplante quando possível, tá? Sobre as drogas que a gente tem disponível, né, a terlipressina, sem dúvida nenhuma, é o vasoconstritor mais específico. A gente usa 1 miligrama a cada 4 ou 6 horas. Às vezes, pela fragilidade do paciente, a gente começa com meio miligrama. E existe alguns estudos relacionados à comparação do uso da terlipressina em bolos e uso contínuo, sugerindo que o uso contínuo traria menores efeitos adversos. Isso não tem uma clareza na literatura a ponto de ser recomendado de rotina. Parece que isso tem um pouquinho mais de evidência na hepatorenal do que na HDA, mas é uma opção para a gente se considerar quando disponível, né, e possível fazer. Octreotide não é, né, a gente não acaba usando o octreotide junto, né, com o protocolo da midodrina, né, e a midodrina não estaria disponível no Brasil, embora está, né, em alguns locais, né, alguns centros de referência acaba tendo a midodrina que a gente pode utilizar, mas a gente prefere a terlipressina na grande maioria das vezes, tá? Então, a resposta do tratamento é com a queda progressiva da creatinina, especialmente quando ela ocorre quando ela cai para baixo de 1,5 ou quando ela entra ali, né, para dentro de 0,3 do seu basal. O paciente está recebendo tratamento, a creatinina está subindo, significa que não está dando certo, né? Nesse momento, esse tratamento pode ser, inclusive, considerado fútil e interrompido. Aí vem algumas questões mais detalhadas relacionadas ao momento que você vai interromper a terlipressina, né? Afinal de contas, se o rim já entrou num sistema de terapia renal substitutiva, esses pacientes já têm uma hipervolemia arterial detectada, esses pacientes já estão caminhando para um quadro de congestão, já estão mais desbalanceados, talvez nesse momento já não faça tão mais sentido, né, a gente manter a terlipressina. Mas isso é considerado, inclusive, nesses pacientes que têm terapia renal substitutiva, onde a gente tem uma perspectiva, né, de recuperação dessa função renal com o passar do tempo. Deixa eu ver. Deixa eu voltar aqui para ver vocês. Dúvida? Doutora, uma dúvida assim, a gente sabe que quando o paciente chega com uma lesão renal aguda na emergência, é bem difícil a gente vai pensar obviamente em hepato renal, né, mas a gente vai ver a história clínica, pensando na desidratação, a PBE, etc. Só que assim, a maioria dos pacientes que tem um quadro de PBE, por exemplo, ele já vem em uso prévio de diuréticos, aspira e furosemida. Uhum. E aí, a gente utiliza, assim, para fazer um algo de diferenciação na hepato-renal para um simples pré-renal, a gente utiliza fração excretora de sódio, de ureia, que mais? De cabeça é isso que eu estou lembrando. Uhum. A minha dúvida é, como é que a gente vai utilizar esses outros parâmetros laboratoriais, sendo que o paciente vem em uso de diuréticos? Ó, são coisas diferentes. Então, assim, o fato do paciente estar usando diurético não significa que ele está corrigindo a doença renal que ele tem, não significa que ele está corrigindo a disfunção hepática que leva à formação da ascite, e pelo contrário, né? Quando a gente está usando diurético, esses pacientes, eles estão na tentativa de mobilizar sódio, mas quando eles fazem um quadro agudo, todo o sistema ele acaba se descompensando novamente e perde todos esses parâmetros. Então, o que eu te falo? Existe um conceito inadequado de que a gente deveria suspender diuréticos sempre para fazer essas investigações. E isso não faz sentido, porque se o paciente descompensou em uso de diurético, o que você vai identificar na avaliação do FENA, da fração de potássio, da albuminúria, reflete a descompensação que ele está. Ele não está corrigido ou mascarado. Por outro lado, usando o inicinho da sua frase, o paciente que chega no pronto-socorro
descompensado em PBE, a gente sempre vai tirar o diurético, mas não porque a gente está querendo avaliar a função renal melhor, mas é porque a gente não pode deixar um paciente que já tem altíssimo risco de síndrome hepatorrenal em uso de diurético, que vai aumentar ainda mais esse risco. Então é diferente. Não é porque a gente tira para ver e para melhor classificar. A gente tira porque a gente tem que tirar porque ele está sob risco. Entendeu? Entendi. Obrigado, doutora. Nada. Dúvidas, dúvidas, dúvidas. As pessoas ficam em silêncio. Né, Gama? Entenderam tudo. É, Tá tudo claro. tá tudo certo. Ninguém tem dúvida. Então tá tudo bem, né? Deixa eu só dar uma finalizadinha aqui, que eu vou falar com vocês. Peraí, deixa eu só botar aqui na tela. Sobre a última. Bem, uma palhinha rápida sobre encefalopatia para vocês, tá? Para ninguém ficar muito mais cansado aí já. 1h40 de aula. Bem, então, encefalopatia é uma alteração neuropsiquiátrica, né, relacionada à doença hepática crônica, que pode ter fenômenos reversíveis ou não. Hoje em dia eu já falo ou não, porque a gente sabe que mesmo pacientes pós-transplante podem ter algumas sequelas, né, de quadros de encefalopatia crônica. Por esse motivo, a gente não deveria falar que ela sempre é reversível. E esses pacientes podem ter essa encefalopatia relacionada a uma disfunção hepática aguda ou crônica na presença ou não de shunts porto-sistêmicos. A fisiopatologia da encefalopatia, ela vem sempre sendo acrescentada de outras, né, outras informações. Esse slide ele vai mudando com o passar do tempo, mas basicamente o que ocorre é que esses pacientes, eles, né, todos nós, na verdade, secundário ao metabolismo de proteínas, liberamos para a circulação uma grande quantidade de amônio. Não só aquela do metabolismo proteico, mas também aquela relacionada à quebra do tecido muscular, principalmente naqueles pacientes que têm uma sarcopenia progressiva e uma dificuldade da conversão da amônia em glutamina e, consequentemente, a fibra não é formada e não é estabelecida. Essa amônia em excesso, ela normalmente deveria passar pela circulação portal e ser filtrada e detoxificada dentro do fígado, e quando ganhasse a circulação sistêmica, ela não teria nenhum risco de acometimento cerebral. Por outro lado, esses pacientes, pela formação de shunts portosistêmicos, acabam desviando parte dessa amônia para a circulação e, consequentemente, levando a inundação da amônia na barreira hematoencefálica e, por ser facilmente difusível, acaba gerando aí edema e, consequentemente, uma série de descompensações neurológicas e eventos neurológicos relacionados. Existe uma série de fatores relacionados à encefalopatia hepática e, por esse motivo, esses pacientes merecem e devem ser investigados com bastante frequência, tanto no quesito de busca de infecção, quanto na presença de desidratação. Muitas vezes são essas duas os principais fatores relacionados a ela. A manifestação da encefalopatia, ela é um progressivo na grande maioria das vezes. Dependendo da classificação que vocês utilizam, a gente pode dividi-la em manifesta ou não, né, que é a segunda classificação de Shen, ou a classificação clássica de Westerhaven, nos graus, e consequentemente, quanto maior o grau, maior é o risco desse paciente correr de ter uma reduzida proteção de via aérea e, consequentemente, sono. A encefalopatia, ela se manifesta muitas vezes secundária a algum evento. Então, ela pode ter essa característica episódica, que é a maioria das vezes o que a gente vê, mas alguns pacientes podem ter características persistentes, isso é, a despeito da presença ou não de uma descompensação associada, eles têm algum grau de encefalopatia detectável clinicamente. Outros
podem ter também um padrão de encefalopatia hepática, chamada mínima, onde a detecção clínica não é possível, porém, com testes neuropsicométricos, nós identificamos um retardo aí nas respostas de estímulos e, consequentemente, também são classificados como encefalopatia. E eles também têm risco de evoluir, né, com encefalopatia no futuro e, aparentemente, nos estudos, também tem maior risco de mortalidade, tá? Pela classificação mais simples, né, de cover e over, ou manifesta e não manifesta, isso só se refere basicamente à capacidade de detecção clínica desses pacientes. Então, existe uma série de classificações, mas aquelas que a gente mais usa, sem dúvida nenhuma, tem relação com a gravidade, tá? A classificação relacionada à doença de base só nos faz sentido quando a gente está falando de pacientes com insuficiência hepática aguda, né, onde a gente vai usar aí a falência hepática, a encefalopatia hepática tipo A como aquela mais relacionada. Eu vou adiantar aqui um pouquinho para vocês. Ó, ops. Aqui. Uma coisa que é sempre importante a gente lembrar, que claro, né, a gente faz testes neuropsicométricos para investigar os pacientes com encefalopatia hepática mínima, tem os stroke tests que a gente tem no celular, tem os testes neuropsicométricos tradicionais, né, tanto o number connection, como os traços de conexões numéricas, símbolos, traços, mas esses exames são muito mais direcionados quando você está buscando encefalopatia mínima e não necessariamente a gente acaba fazendo isso com muita rotina, embora devesse. Mas a gente não pode esquecer que, embora esses pacientes eles tenham alterações funcionais, eles podem ter alterações anatômicas, entre elas o próprio depósito de manganês, né, no globo pálido, que é bem característico, e ele pode não significa que vai ser revertido após o transplante. Mas também que paciente que tem encefalopatia pode ter outras coisas, né, que não só encefalopatia. Então, muito cuidado para que você não corra o risco de deixar passar um evento neurológico, anatômico, vascular, acreditando que aquele paciente tem encefalopatia e ele, sem dúvida nenhuma, desenvolvendo aí uma complicação maior, tá? Tratar encefalopatia é tratar a causa, na grande maioria das vezes. Então, você tratar a infecção, você tratar a desidratação, você retirar o diurético, retirar a droga, o benzodiazepínico, você muitas vezes já consegue reverter a encefalopatia. Muito cuidado, porque embora o paciente esteja sim em encefalopatia, e essa encefalopatia tem também a ver com a amônia, porque não é só a amônia, o único neuromediador, eles não devem ficar em restrição proteica. É um erro muito grave fazer dieta hipoproteica nesses pacientes. Pelo contrário, a gente não só dá um suporte hipercalórico, mas a gente também dá um suporte hiperproteico. E isso porque tem cada vez mais claro que a presença da sarcopenia, ela é sim um fator contribuinte para a encefalopatia e para o agravamento da encefalopatia. Então, por esse motivo, não restringam. Claro, aquele paciente super grave, uma encefalopatia persistentemente grave, refratário a todas as medidas, com risco, né, de não proteção de via aérea. Poxa, nesses pacientes, se você tem clareza que você está fazendo tudo possível, pode ser até considerado a troca das proteínas animais, mas isso está de longe sendo a primeira escolha, tá? O tratamento, ele envolve tanto a utilização de agentes laxativos, seja a lactulona, seja o polietileno glicol, né, o macrogol. Existem vários estudos mais novos mostrando um possível melhor efeito do polietileno glicol e do macrogol para o manejo da encefalopatia, principalmente pela sua maior capacidade osmótica. Mas, embora a lactulona não tenha nenhum estudo de qualidade, e a bem da verdade não tem um estudo que fale realmente o seu benefício, ela acaba sendo utilizada, né, ela foi consagrada pela prática e não pela ciência.
A lactulona, além do seu efeito laxativo, por ser um disacáride, quando ela é quebrada pelas bactérias produtoras de urease, ela acaba liberando também ácido. E esses ácidos orgânicos acabam levando uma mudança do pH do meio, que também leva a uma redução, um efeito bacteriostático transitório, e, consequentemente, também diminui a produção dessas bactérias. A lactulose tem uma série de efeitos adversos, isso aqui acho que é muito claro para todo mundo. Lembrando que a gente tem uma opção, que é o lactitol, que seria uma lactulose com menor concentração, né, de açúcar, né, menor concentração de sacáride. Então, ele acaba sendo bem melhor tolerável, mas ele também é bem mais caro. O polietileno glicol eu já comentei, né, sobre o seu poder laxativo osmótico. E o uso de antibióticos. Tampa essa parte daqui de cima e só olha para essa. Mas quando vocês estiverem lá no ambulatório, vocês olham para essa. Porque, sem nenhuma dúvida, o antibiótico de escolha indicado e o validado e o recomendado é a rifaximina, né? Que é a droga mais estudada e com segurança para esses pacientes. Mas, infelizmente, no nosso meio, pelo valor, né, abusivo lá da droga, a gente acaba não utilizando ela com a frequência que a gente gostaria, embora quem já usou sabe o quão boa ela é, mas aí a gente acaba tentando utilizar antibióticos não absorvíveis, com baixo risco, pouco absorvíveis e com baixo risco de resistência, na tentativa de diminuir a população de bactérias produtoras de amônia e, consequentemente, melhorar aí o tratamento da encefalopatia, tá? A rifaximina, ela vem sendo usada por uma série de benefícios na prática clínica. Na gastroenterologia, existe muitas outras indicações, não apenas na encefalopatia, tem na síndrome de supercrescimento bacteriano, associado com o tratamento de gastroenterites refratárias, tem uma série de outros momentos que a gente utiliza, mas aqui foi talvez a mais importante, a mais utilizada, e ela tem uma série de benefícios, né? Não só aqueles relacionados, né, à diminuição mesmo, né, das bactérias, mas ele também tem um efeito adicional na diminuição da absorção de amônia e de produtos, né, derivados dos patógenos, né, que são os chamados PAMPs, e as reduções, né, da inflamação, que são os DAMPs. Tá, Renata? Falei para você. Homenagem. Benefício, né? Então, diminuída recorrência, né, de encefalopatia clínica, e é muito útil também na encefalopatia mínima, embora essa indicação é pouco utilizada. Nem todo paciente, ele vai necessitar do tratamento contínuo da encefalopatia, mas todos eles devem ser considerados, tá? Então, o paciente chegou com encefalopatia, se for uma encefalopatia grave, ele vai para UTI. Se não for, a gente vai tratar. Sempre buscar o fator desencadeante, seja ele infecção, desidratação, diurético, sangramento, constipação, o próprio uso de álcool, distúrbios hidroeletrolíticos, desnutrição. E se a gente não tratar a base, não adianta dar lactulona, lactitol, rifaximina, não adianta. Se você não trata a base da encefalopatia, você tenha certeza que você não está tratando a encefalopatia. Por isso que às vezes a gente pede recorrentemente para os pacientes serem melhor investigados na vigência dessa descompensação, porque a gente tem muita clareza que esses fenômenos, geralmente, eles estão presentes, tá? E aí, os tratamentos específicos, eles vão variar de acordo com as respostas dos pacientes às terapias iniciais, e em algumas poucas instâncias, a gente pode utilizar medidas um pouco mais invasivas, como embolizações de shunt, em cenários muito específicos, em pacientes com uma função hepática muito bem preservada, com baixa hipertensão portal, sem história de sangramento varicoso, que poderiam se beneficiar no fechamento desses shunts e o redirecionamento do fluxo pelo sistema porta. Existem outras drogas que vêm sendo utilizadas nos tratamentos de encefalopatia, mas com baixa evidência.
Talvez o L-aspartato de L-ornitina seja o que vem deixando a gente um pouco mais desconfortável. Ele foi considerado inicialmente uma boa estratégia, depois por muito tempo foi considerado muito ruim, né, baixíssima evidência de uso, mas estudos atuais começam a trazer de novo o Lola como uma possibilidade, principalmente associada a outras terapias. Deixa eu voltar. Dúvida? Muito bem. É missão Doutora, eu fiquei na impossível, dúvida né, em Gama? relação. Missão impossível. Mas foi absolutamente maravilhoso, porque tu conseguiste fazer objetivamente, não é, a abordagem de 3, 4 grandes temas, e agora é estudar e assimilar, né, conhecimentos. Foi Com maravilhoso. certeza. Imagina, obrigada, Tu Gama. estás com alergia? Eu sempre estou com alergia. Né? Na verdade, eu tô rouca. Então, Não, aí eu tô nasalando a voz não, toda hora. eu achei que de vez em quando tu queria espirrar, mas te continha, entendeu? Eu tô segurando a laringe aqui para falar. Alguém falou que tinha dúvida. Alguém quer Eu? esclarecer Foi a dúvida? Amanda. Foi a Maninha. O Diga. Lola seria o Epamers? O POP. Tá. Usando a não presença de direitos autorais. Essa ligação está sendo gravada. Né, Ah, meu Gama? Deus. Como não falei os outros nomes de todos os outros. Gama, prazerzão. Viu? Prazer, muitíssimo obrigado, Carol. Todos me encontrarão no mesmo lugar, Sim, sempre, então as dúvidas só me puxar lá na cadeira na quarta-feira. Perfeito. Tá Um bom? beijo, um abraço.